Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora o senhor vai estar assistindo esse vídeo, mas hoje nós, alunos do Instituto Federal do Espírito Santo, do campus Viana, vamos estar apresentando um trabalho referente a diagrama e análise de Pareto e diagrama de Ishikawa, composto pelos alunos de Graziele Monteiro, Gabriel Pádua, Isabela Toneto, Maísa Lima, Ricardo Sabino e Sara Laia. O trabalho é referente à disciplina de Gestão da Qualidade Total, orientado pelo professor Pablo Augusto, e nós somos da turma do segundo ano B. O primeiro tema que a gente vai abordar vai ser o diagrama e análise de Pareto. Bom, o que é? O diagrama e análise de Pareto ele também é conhecido como regra 80/20, gráfico de Pareto e curva ABC. O diagrama ele é um esquema que visa focalizar os esforços e melhorias. Porém, o seu propósito não é identificar as causas em si. A análise de Pareto, ele é usualmente em forma de gráfico de colunas que agrupa e ordena a frequência de determinadas ocorrências. Ele é feito na ideia de que 80% das causas advém, no caso vem, de 20% das causas. E nessa ferramenta, as frequências de cada causa são representadas de forma semelhante a um histograma. Mas o que é um histograma? O histograma ele é um gráfico de frequência que tem como objetivo ilustrar como determinada amostra ou população de dados está distribuída. Porém, ele é formado em uma ordem decrescente por barras, e o total acumulado é representado por uma linha. No decorrer do trabalho, vai ter imagens mostrando como que é o gráfico e como que ele funciona. Tá, mas de onde que veio esse nome? Diagrama de análise de Pareto. O nome ele é uma homenagem ao economista italiano Vilfredo Pareto. Foi ele quem reparou que uma concentração de 80% da economia permanecia em poder de apenas 20% da população. E era isso que gerava os principais problemas econômicos do país. Bom, agora vamos falar um exemplo de utilização. Primeiramente, é legal falar que o diagrama de Pareto ele identifica pontos de melhoria e define que planos de ação devem ser atacados primeiro no que diz a respeito à prioridade. Nós temos dois tipos de pontos que o diagrama de Pareto tenta identificar. Os poucos vitais, que representam poucos problemas que resultam em grandes perdas, e os muito triviais, que representam muitos problemas que resultam em poucas perdas. Agora, voltando para o exemplo de utilização, nós pegamos como exemplo uma empresa que fabrica e entrega seus produtos para várias lojas de varejo e que quer diminuir o número de devoluções. Para isso, investigou o número de ocorrências geradas de devolução de entrega no último semestre, conforme apresentado na tabela abaixo. Essa tabela mostra para a gente as razões que ocorreram na empresa e o número de ocorrências de cada razão. Por exemplo, a separação errada teve um número de ocorrências de 45 vezes, o faturamento incorreto 60 vezes, o atraso de transportadora 125 vezes, pedido errado 30 vezes, atraso na entrega 140 vezes, preço errado 20 vezes, produtos danificados 65 vezes e outros 15 vezes, totalizando um número de ocorrências de 500 vezes. Como utilizá-la na empresa? Possui uma utilização muito prática e pode ser feito mais facilmente com a ajuda de softwares, que possuem um conjunto de planilhas, tabelas e gráficos. Seu objetivo principal é, a partir do universo de dados, encontrar quais dados específicos representam um impacto maior no todo. E eu vou falar o passo a passo para criá-la e colocá-la em prática. 1. Liste os problemas e suas causas enfrentados pela empresa e sua frequência de ocorrência em uma tabela ou planilha. 2. Coloque essas ocorrências em ordem decrescente. 3. Calcule a porcentagem cumulativa desses problemas. Para realizar esse cálculo, simplesmente divida o total de cada causa individual pelo número total de causas e depois multiplica o resultado por 100. E 4.
para finalizar, use essas informações para criar um gráfico. Trabalhe com barras verticais, no qual a causa do problema está no eixo X e a frequência está no eixo Y. Os benefícios. Ela proporciona que a empresa saiba qual a frequência o problema vem acontecendo, ajudando assim a saber qual a ordem os problemas devem ser resolvidos, qual deve ser priorizado, fazendo com que ela tenha menos problemas ou até mesmo menos prejuízo. Bom, o estudo de caso foi feito em uma empresa no interior de Minas Gerais, com 3 fábricas no país, e essa empresa fabrica pisos e entrega seus produtos para várias lojas de varejos e quer diminuir o número de devoluções. E para isso, foi investigado o número de ocorrências geradoras da devolução da entrega no último semestre, conforme a tabela a seguir. Essa primeira tabela é a tabela inicial, e essa segunda tabela é a tabela finalizada, conforme os passos que a Grazi falou anteriormente. E a partir dessa tabela finalizada, a gente pode construir o gráfico. No gráfico, a gente percebe que o atraso na entrega e o atraso da transportadora é o que tem maior número de ocorrências. Então, a gente pode concluir que, para diminuir esse problema de devolução, será necessário criar um programa de ação para a empresa diminuir os atrasos da entrega, da fábrica e da transportadora, e assim solucionando 53% do problema. Agora, nós vamos para a segunda parte do trabalho, que é sobre o diagrama de Ishikawa. O diagrama de Ishikawa, também conhecido como espinha de peixe ou diagrama de causa e efeito, é uma ferramenta de qualidade que ajuda a levantar as causas raízes de um problema, analisando todos os fatores que envolvem a execução do processo. Criado na década de 60 por Kaoru Ishikawa, o diagrama leva em conta todos os aspectos que podem ter levado à ocorrência do problema. Dessa forma, ao utilizá-lo, as chances de que algum detalhe seja esquecido diminui consideravelmente. Na metodologia, todo problema tem causas específicas, e essas causas devem ser analisadas e testadas, uma a uma, a fim de comprovar qual delas está realmente causando o efeito, que no caso o problema, que se quer eliminar. Eliminando as causas, elimina-se os problemas. O diagrama de Ishikawa é uma ferramenta muito prática e muito utilizada para realizar a análise das causas raízes em avaliações de não conformidades, como vai ser apresentado no exemplo abaixo. Agora, nós temos o exemplo de utilização. Nesse exemplo, nós temos o diagrama em si, e nele nós temos 4 tópicos principais, e eles são máquina, pessoal, métodos e materiais. Na máquina, nós temos 2 subtópicos que podem levar à utilização deles um produto com defeito, gerar um produto com defeito. A falta de manutenção delas e os equipamentos obsoletos são um dos focos que podem transformar o produto defeituoso. No pessoal, nós temos a falta de treinamento e conversas paralelas. Nos métodos, nós temos a falta de controle da qualidade e jornada de trabalho excessiva. Nos materiais, nós temos ferramentas sem corte e matéria-prima com defeito. Todos esses subtópicos, juntos ou um por um, podem ocasionar produtos com defeitos. Para que é utilizado? Foi desenvolvido originalmente como uma ferramenta de controle de qualidade e é útil quando aplicado nos seguintes cenários: para analisar um problema complexo, quando existem muitas causas, para identificar todas as causas possíveis para um efeito ou um problema, quando você precisa de um ponto de vista diferente para analisar um problema, descobrir pontos de falha e identificar onde e por que no processo não funciona, e por último, para acelerar um processo quando as formas tradicionais de resolução de problemas consomem muito tempo.
Para fazer um diagrama de causa e efeito, ou diagrama de Ishikawa, deve-se começar fazendo uma definição precisa, de apenas um efeito. As causas são divididas em 6 itens: mão de obra, métodos, materiais, máquinas, medições e meio ambiente. Caso as causas sejam muito ligadas, a cada item recomenda-se a utilização da técnica de brainstorm, que seria como fazer os mini-diagramas ligados aos itens. Bom, o estudo ele foi executado em uma empresa da região de Sorocaba, que possui 6 fábricas em 5 países, e essa empresa fornece capas automotivas para 2 montadoras do país. O grupo visa o desenvolvimento contínuo de seus colaboradores, a ética, a transparência nas relações com concorrentes e parceiros e também busca trabalhar dentro dos mais altos padrões. Após uma breve pesquisa nessa empresa, percebeu-se que há um grande índice de defeitos, aproximados de 8% da produção, que é o valor correspondente ao consumo total diário da fábrica. A cada 4.200 capas produzidas, são 336 as peças com defeitos. E depois da implementação do diagrama de Ishikawa, foi constatado que na etapa do recebimento havia deficiências na conferência dos materiais que chegavam diariamente dos seus fornecedores, como falta de funcionário capacitado para exercer a função e ferramentas de outro sistema para a conferência mais rápida e eficaz. Outro problema encontrado foi com relação às operações. Antes, qualquer funcionário podia fazer essas operações e quando havia falta de colaboradores, não era possível localizar o responsável pelo erro e também gerava falta de comprometimento, porque sempre um deixava para o outro a obrigação de manter a operação correta, visto que se trata de um processo totalmente manual. Esse diagrama foi usado para identificar e qualificar os problemas encontrados na pesquisação e categorizar em qual classe os problemas se enquadram. Sendo assim, foram identificados 7 problemas cruciais que comprometem toda a cadeia produtiva, desde a logística do fornecedor até as vendas. Então, a gente tem a mão de obra desqualificada, o atraso na entrega dos produtos, a falta de mão de obra, o estoque mal organizado e com avarias, o sistema ERP não adequado às necessidades e estrutura da empresa, a divergência no estoque e o atraso do fornecedor. E dentre esses problemas, a equipe envolvida no estudo considerou 2 deles os mais graves, que foram as divergências no estoque, que foi solucionado com a implementação de um novo sistema de gestão que gerencia toda a movimentação dos produtos, desde o recebimento até a confecção do produto acabado, sendo sempre atualizado pelos funcionários responsáveis e que alerta imediatamente em casos de divergências. Por exemplo, falta de características visuais do tecido e etc. O outro problema foi na execução das funções operacionais, sem o responsável direto para cada função, ou seja, todos realizavam todas as tarefas, criando uma sensação de irresponsabilidade, onde fazia-se de qualquer jeito e deixava para o outro a tarefa de consertar os problemas. E a fuga das obrigações e funções das quais achavam mais complexas no ponto de vista de cada um, porque os colaboradores procuravam ficar nas funções menos difíceis e isso criava atrito entre a equipe. O problema foi solucionado com a padronização dos colaboradores em suas funções, juntamente com treinamento constante e ações de motivação do colaborador na sua função, passando mesmo a ser total responsabilidade pelo setor, pois qualquer divergência que tiver, sabe-se que agora exatamente a quem cobrar, não há mais a transferência de culpa para o outro. E a gente conclui que a implementação desse diagrama foi muito importante nessa empresa, no sentido de identificar as causas de variações do processo e da qualidade e a relação entre elas com um detalhamento maior dos problemas. E dessa forma a gente pode atacar esses problemas da melhor forma possível, aumentando os níveis de produtividade e qualidade dos produtos, sendo isso justificado pelo fato de que a uniformização e formalização de ferramentas possibilitaram à empresa um maior controle sistemático e contínuo das operações e, consequentemente, um gerenciamento mais eficiente de seus produtos, seus processos. E essas foram as nossas referências e esse foi o nosso trabalho. Obrigada!